Seja muito bem-vinda ao nosso tão esperado evento, o maior evento de Feng Shui do Brasil. Eu sou a Bruna Veiga e nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar como que é possível você harmonizar a sua casa para atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar e, se for do seu interesse, explorar a oportunidade de você trabalhar com Feng Shui. Então, para por um instante e imagina. O que você diria se eu te contasse que, ajustando a energia da tua casa, você poderia não só encontrar um caminho para uma vida saudável, financeiramente próspera, mas também trazer paz e união para tua família? E se eu te dissesse que essa mesma harmonização poderia ser a chave para você perder aqueles quilinhos extras que te acompanham aí há alguns anos, organizar a sua vida financeira e até recuperar aquele clima de cumplicidade e amor no seu casamento. E mais, que esse processo poderia te dar o impulso necessário para finalmente concretizar aqueles projetos e sonhos que acabaram ficando de lado na sua vida, te permitindo parar de depender financeiramente de outras pessoas. Para muitas pessoas, especialmente depois dos 40 ali, os desafios eles vão um pouquinho além, né? Lidar com as mudanças hormonais, a sensação de que o tempo está passando muito rápido e, claro, as inseguranças que surgem quando a idade vai avançando. Os filhos saindo de casa, aquele sentimento de solidão e por aí vai. E é justamente pensando em todas essas questões que eu quero te mostrar aqui. Como harmonizar a sua casa pode ser o primeiro passo para essa transformação completa da sua vida e da sua família. E que, se for do seu interesse, você pode, inclusive, depois de gerar essa transformação no teu lar, você pode trabalhar com Feng Shui e, assim, ajudar outras pessoas a harmonizarem as casas delas para que elas também tenham essas transformações e, consequentemente, ainda aumentar a sua renda com isso. Inclusive, a gente tem até um lema para isso: fazer o bem e ganhar dinheiro também. Você já pensou? Bom, mas como eu te falei, caso não seja do seu interesse trabalhar com Feng Shui, aqui você vai aprender primeiramente a aplicar isso na sua casa. E depois de te falar tudo isso, eu imagino que você pode estar pensando que isso aí parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Parece balela. Ou não consegue entender por quê, como que a tua casa é capaz de gerar tudo isso na sua vida. E, sinceramente, eu também achei isso. Até que as coisas aconteceram na minha vida e na vida de tantas outras mulheres que estavam desanimadas, desacreditadas, sem energia, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. E que, depois de aplicar esse exato método que eu vou te mostrar aqui no nosso evento, elas deram a volta por cima e conseguiram essas transformações aqui que eu vou deixar elas mesmas te contar. Minha saúde estava... Eu já tinha ficado hospitalizada e eu já tinha ido para o hospital. Eu achava que eu tinha tido até um derrame, porque eu fui totalmente torta para o hospital. Então já não era mais a minha casa doente. Literalmente, eu estava ficando doente. Um dia, eu amanheci com um caroço nessa região, que é a região da criatividade. No mesmo dia, eu peguei e fui lá e corrigi a área da criatividade, assim, com aquela intenção toda. No outro dia, eu amanheci e já não tinha mais nada. Já fiz uma viagem agora em agosto. Em setembro eu ganhei uma viagem. E em outubro eu vou para São Paulo. E isso tudo depois de harmonizar a área dos amigos e do trabalho. Funcionou tanto que a minha agenda hoje triplicou. Eu harmonizei a área dos relacionamentos, também foi muito rápido. Eu acho que eu harmonizei num dia, no outro dia um amigo meu mandou mensagem, enfim, e rendeu, né? Nós somos mais que amigos. Eu estava num processo um pouco deprimida, cansada, exausta de trabalho. Eu tinha muitas dores nas pernas, dor lombar. Eu brinco que eu não dormia, eu fritava na cama, né? Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E eu não tinha posição. Então não era um sono reparador, não era. Eu acordava cansada, aquela coisa toda, cheia de dor ainda. Hoje eu durmo a noite toda. Eu estava no processo de reabrir o meu ateliê, né, de voltar com as pinturas de artesanato. Cada dia, cada semana mais uma aluna, e tá sendo próspero. Ainda tem mais, tem um relacionamento com a minha filha, que a gente brigava muito. Acabou. É uma harmonia geral. No início de agosto do ano passado, tinha uma pasta cheia de contas, não tinha dinheiro, o marido sem emprego, fazendo bico, uma mãe doente e eu com depressão. Um momento que eu já
eu tinha desistido. Eu acordava chorando, eu deitava no sofá e eu não tinha vontade de fazer nada. Eu estava totalmente depressiva. Eu não tinha tempo para mim. Na verdade, eu não me amava, né? Eu estava sem amor próprio. Eu mesmo, há um ano atrás, eu não me amava mais, eu não fazia as unhas mais, eu me larguei, de verdade. E hoje já não. Hoje eu olho no espelho e opa, peraí, esse cabelo e, né, e essa unha. Então, você vai se amando, você arruma tempo para tudo. Mas hoje, eu lido com os problemas de uma forma mais... E hoje tá tudo diferente. A minha pressão não sobe mais, eu parei de tomar remédio de pressão. Eu olhei a minha receita de remédio de pressão e falei, nossa, eu nunca mais fui buscar meu remédio. Eu acordava todo dia com dor de cabeça. Tudo acabou. E minha vida financeira, então? Nossa, você tem ideia? Tem dia que eu recebo dinheiro que fala assim, nossa, mas de onde veio esse dinheiro? Eu lembro que um dia ele chegou em casa, meu marido, ele falou assim, pega, passa das contas. Mas você vai pagar alguma conta? Ele falou, vou pagar todas. E pagou tudo de uma vez. Falou no meu filho. Nossa, meu filho se transformou. Agora é uma criança muito difícil. Ele odiava estudar. Hoje, vai para a escola sem reclamar, ele estuda. Você vai vendo a harmonia cada vez maior dentro de casa. Você vai percebendo a união de todo mundo. Hoje, tudo se transformou, Bruna. Tudo. Não existe aquela Helenice. Eu tinha uma dor de fascite plantar com esporão absurda que eu não aguentava andar. Fui lá e coloquei o meu cristalzinho lá para diminuir o fluxo acelerado. As dores dos meus pés pararam. Então, briga dentro de casa. Eu estava a ponto de me separar. O primeiro resultado que eu tive foi dentro da minha casa, com o meu marido. E eu só percebi depois de 15 dias que eu falei, nossa, tem 15 dias que eu não tô brigando com o meu marido. Então hoje a gente tá assim, ó, a gente tá junto. Eu voltei a amar, eu já tinha deixado de amar. Eu comecei a pedir clientes e começou a aparecer gente para fazer compras grandes que não reclamavam do preço. E começou a vir, Bruna. Eu consegui não dar conta da coisa. Entrou. Eu vou te falar, eu tô muito feliz. O Feng Shui abriu as portas para mim. Eu vivo tranquilamente hoje. E não é só o caso da Jaqueline, que conseguiu dormir melhor, atrair mais clientes e melhorar o relacionamento com a filha dela. Ou a Jana, que conseguiu fazer várias viagens, conseguiu mais clientes e ainda sumiu o caroço que tinha aparecido no pescoço dela. Ou o caso da Helenice, que conseguiu parar de tomar remédio para depressão, quitar todas as dívidas e melhorar o relacionamento com o filho. Ou até mesmo a Flávia, que conseguiu voltar a amar o marido dela, acabou com as dores e ainda está cheia de novas clientes, depois de aplicar o método Oli de Feng Shui nas casas delas. Existem diversos outros casos, como, por exemplo, alguns que eu vou te contar aqui, ó. Tem aqui, ó, o caso da Margarete. Ela mandou aqui, olá, Bruninha, passando para te agradecer por todo esse ensinamento. Eu já te contei que meu marido sofreu um AVC no ano passado? Pois bem, depois de um ano, ele andou hoje sem ajuda e sem andador. E aí ela mandou a foto aqui, ó. Meu menino, o Antônio, melhor dia das nossas vidas. E tem aqui, ó, o caso da Silvia Zamboni, que ela mandou aqui, ó. Eu recebi 3 propostas para locação de um apartamento que eu coloquei para alugar no mês passado, mas ainda não tive nenhuma visita. Hoje, a imobiliária está verificando com qual dos interessados vai ser fechado o contrato e com um valor maior do que eles mesmos achavam que não ia alugar. Esse é só o começo. Gratidão. E o negócio é o seguinte, antes que você comece a pensar que isso não é possível para você que está aí do outro lado, talvez porque você ainda não sabe exatamente o que é o Feng Shui, nunca tinha ouvido falar sobre isso até agora, ou até ouviu falar, viu numa revista, mas sabe muito pouco. Se você já tentou aplicar algumas coisinhas na tua casa, mas não viu resultado nenhum, se você acha que é muito técnico, muito místico, ou muito confuso para você mesma conseguir aplicar na sua casa, se você acha que você precisa ter algum conhecimento técnico de arquitetura ou decoração, se você não leva jeito nenhum, igual eu, não leva jeito para decorar a tua casa, se você acha que você precisa gastar muito dinheiro ou precisa de muito tempo para conseguir aprender isso, se você não entende nada de energia, não tem nenhum dom, não sente nada, se você acha que você não vai conseguir porque a tua família não colabora e às vezes até tira um pouco de sarro de você porque você está acreditando nessas coisas, se você acha que a tua casa já está harmonizada, porque ela está sempre limpinha, está sempre cheirosinha, organizada, inclusive, ó, você vai se surpreender nessa aula, tá? Ou até mesmo se você acha que isso não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. O negócio é o seguinte, antes de você se questionar sobre essas questões, eu vou te pedir aqui um favor. Para você pegar essa vozinha chata que fica aí dentro da tua cabeça resmungando, para você desistir, para você nem tentar, porque você já tentou tantas outras coisas e não deu certo. Pega essa vozinha que diz que não é possível ou que você não é capaz, pega ela e deixa ela de lado por alguns minutos. E eu te convido a escutar o que eu tenho para te dizer de coração aberto até o final desse vídeo.
Aí, depois você mesma tira as suas conclusões. Tamo combinado? Bom, então presta atenção aqui. Antes da gente entrar no conteúdo da aula que eu preparei aqui para você, é muito importante saber se você está no lugar certo, para você não perder teu tempo, né? Então agora eu vou explicar rapidamente para quem é esse evento. Ele é para quem está com problema de saúde, tem alguém em casa com algum problema de saúde, ou a família em geral vive doente, para quem tem dificuldades para dormir, sente muitas dores no corpo, toma muito remédio, ou um cansaço fora do normal, para quem tem problemas familiares, para quem está com problemas no relacionamento, seja com filho, no casamento, ou conflito dentro de casa em geral, para quem está com problemas financeiros ou vive muitos altos e baixos nas suas finanças, para quem quer ser uma melhor mulher, uma melhor mãe, uma melhor esposa, criar harmonia dentro de casa, para quem quer sentir paz. E por fim, para você que não quer só proporcionar isso para você, mas também para todos que você ama, que moram com você. Filho, filha, marido, mãe, as pessoas que você mais ama. Agora imagina você tendo esses resultados. Você pode até fechar teu olho aí, ó. Você vivendo tudo isso, conseguindo acabar com a insônia, com as dores físicas, com as dores emocionais, seus problemas de saúde, tanto os seus quanto das pessoas que você ama, que moram aí junto com você. Ter um bom relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com o seu marido, com todos ao seu redor. Você vê a sua família vivendo bem e em paz uns com os outros, conseguindo equilibrar as suas finanças, fazer aquela reforma na tua casa que você está querendo há anos, trocar de carro, ou até mesmo fazer aquela viagem em família que você tanto sonha. Agora vamos lá. Para quem definitivamente não é esse evento, para quem acha que Feng Shui é milagre, não é milagre. Para quem quer uma poção mágica para resolver os seus problemas. Para quem não está disposta a aprender, a evoluir. Para quem quer mudar de vida, só que não quer fazer nada para isso. Só quer ficar reclamando de braços cruzados que não teve apoio ou que não teve oportunidade. E aí? Se identificou com alguma dessas situações? Se você identificou que esse evento é para você, eu sugiro que você preste atenção total até o final dessa aula, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar a tua vida para sempre, assim como mudou a vida das mulheres que você viu e que eu tô te mostrando que aplicaram esse método de Feng Shui que você está prestes a conhecer. Mas agora você pode estar se perguntando: será que esse negócio realmente funciona? Será que isso é besteira, é crendice, é superstição? Será que esse Feng Shui é uma modinha? É algo novo que surgiu e já vai sumir? E eu quero te falar de algumas pessoas que usam na vida delas. Eu vou te falar de algumas aqui, mas eu vou deixar na tela também o nome de mais de 100 pessoas de sucesso e reconhecimento no mundo todo que aplicam os conceitos do Feng Shui na casa delas. Celine Dion, Bill Gates, Sandra Bullock, Madonna, Cher, Johnny Depp. Tem brasileiro também, ó. Faustão, Ana Maria Braga, Ivete Sangalo. Então é de se levar em consideração, né? Essas pessoas que têm todo esse prestígio, reconhecimento, com certeza absoluta, elas sabem o caminho para o sucesso, né? E aí, você quer conhecer o caminho que pode ser o seu sucesso também? O que quer que seja o sucesso para você? Então, nessa aula, eu vou te falar sobre as 9 áreas energéticas que existem dentro da tua casa e o que você pode conquistar em cada uma delas para você e para os seus familiares. E se você optar a trabalhar com Feng Shui depois de harmonizar a tua casa, gerar também essas transformações para os seus futuros clientes. E eu já te digo, vai muito, muito além do que você imagina. Por exemplo, tem uma dessas 9 áreas que você pode harmonizar para curar relacionamentos entre pais e filhos. Outra área relacionada aos vícios. Uma área que você pode harmonizar se você tiver com a intenção de engravidar, se você quiser ajudar os seus filhos, seus netos a irem melhor nos estudos e até mesmo áreas responsáveis por equilibrar as emoções das pessoas, amenizando crise de ansiedade, de depressão. E eu juro, é fascinante. Você não vai se arrepender de você ficar até o final dessa aula aqui. Quando eu descobri tudo isso, eu fiquei de boca aberta. Eu não imaginava que o Feng Shui era tudo isso. Sinceramente, eu vou confessar aqui para vocês. Eu achava que o Feng Shui era uma técnica de arquitetura. E eu lembro muito bem que eu estava procurando algum livro que pudesse me ajudar, porque eu estava passando por uma fase, um momento muito difícil da minha vida. E eu gosto muito de ler. E aí eu estava procurando na internet, começou a recomendar um livro sobre Feng Shui. E eu, mas eu não sou arquiteta? Por que tá me sugerindo um livro de Feng Shui? Tá doido esse negócio, né?
Só que aí continuou aparecendo, eu resolvi dar uma chance. Só que, peraí, vamos voltar para o começo, que eu me adiantei aqui um pouco, me empolguei. Para você entender tudo que eu vou te explicar nessa aula e nas próximas aulas do evento, é importante você entender como que eu cheguei no Feng Shui, principalmente no método OLE de Feng Shui. O método que mais está gerando resultados registrados na história do Feng Shui do Brasil e que você vai aprender aqui nesse evento. Bom, o negócio é o seguinte, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Como eu te falei, eu estava num relacionamento há 7 anos e uma semana depois que a gente completou 7 anos de namoro, a gente se separou. A gente ainda se amava, só que a gente não conseguia simplesmente mais confiar uma na outra. E as nossas visões, o plano para a vida começaram a ficar muito distantes do que a gente queria. E aí isso foi levando a muitas brigas, discussões bobas, mas aquelas discussões que vão magoando, sabe? Então, você já viu, senta aí que eu vou abrir meu coração para você, tá? Imagina só, 7 anos de relacionamento que a gente achava que era a prova de tudo. Tinha amor, tinha cumplicidade, a gente se divertia. Só que tinha alguma coisa errada ali, que fazia a gente desconfiar uma da outra. Era tipo uma montanha-russa. Uma hora estava tudo mil maravilhas, outra hora era um caos, um estresse, briga, palavras que iam magoando a gente profundamente. E aí, o amor que unia a gente começou a dar lugar para algumas dúvidas, algumas discussões, e isso começou a ficar cada vez mais insuportável. E aí foi quando aconteceu a nossa separação. E eu lembro daquele dia como se fosse ontem, assim, a gente decidindo se separar, dividindo as nossas coisas, era como se estivesse, assim, dividindo os pedaços de mim mesma, assim, porque eu nunca imaginei que realmente ia chegar ao fim o nosso relacionamento. Então, foi muito doloroso, foi um dos momentos mais tristes que eu vivi na minha vida. E no meio de todo desse caos, de toda a fragilidade emocional que eu estava passando, eu comecei a buscar por respostas nos livros de terapia que eu sempre adorei. E aí, sempre me ajudavam esses livros. Então, logo em seguida que a gente se separou, eu caí de paraquedas num livro sobre Feng Shui. Só que eu não fazia ideia do que era o Feng Shui. Mas, como eu sempre gostei dessas coisas mais holísticas, terapias alternativas, eu resolvi olhar um pouquinho mais do assunto. E aí eu fiquei chocada, de boca aberta, quando eu comecei a descobrir que tudo na minha casa estava levando ao fim do meu relacionamento e intensificando tudo de negativo que a gente estava sentindo com relação uma à outra. Então, essa aqui que está na tela era a minha cama. Antes ela ficava numa posição, mas aí um dia, do nada, a gente chegou do trabalho e falamos, vamos mudar a cama de posição? E uma mudança que parecia insignificante acabou separando a gente energeticamente. A gente não percebeu, só que a mudança intensificou os nossos problemas. Uma coisa boba acabou virando um divisor de águas no nosso relacionamento, intensificou todos os nossos problemas no relacionamento e alguns meses depois dessa mudança a gente acabou se separando. E o que tem de errado na posição daquela cama? Tinha uma viga bem no meio dela. E segundo o Feng Shui, isso separa a energia do casal, fazendo as pessoas discordarem uma das opiniões da outra. Então, a minha cama ficava também debaixo da janela. E segundo o Feng Shui, isso gera desconfiança em relação ao parceiro, à parceira. E além disso, o meu quarto, eu descobri que ele tinha o formato de cutelo, que é quando o quarto tem esse formato aqui, ó. Que não é mera coincidência com isso aqui, ó. E que, segundo o Feng Shui, deixa as energias e as palavras de quem dorme ali mais afiadas, levando a dizer palavras pesadas umas para as outras, magoando elas muitas vezes, mesmo sem querer. Quando vê, já falou. E eu confesso que eu comecei a achar aquilo a maior loucura do mundo. Só que eu não conseguia ignorar o fato de que eu estava vivendo exatamente aquelas coisas no meu relacionamento. Então, continuei estudando, buscando sobre o assunto e eu fiquei mais chocada ainda quando eu vi isso aqui, ó. Quando eu descobri que o meu sofá e o meu fogão ficavam embaixo de vigas, que o meu fogão ficava de costas para a porta de entrada e do lado da pia, para piorar as coisas. Que várias das lâmpadas da minha casa estavam queimadas há tempos, que o meu armário da bagunça, que eu entrochava as coisas lá, ficava na área da prosperidade, que os meus sapatos, meus remédios ficavam dentro do meu quarto, que tinham várias vigas em cima de todos os locais que a gente ficava sentada ou deitada, que tinha mofo, infiltração, que mesmo a gente arrumando insistia em aparecer, torneira emperrada e por aí vai. Tudo que tinha
de errado tinha lá em casa. E aí tudo começou a fazer sentido. Porque eu tinha me separado, por que nenhum dos meus empreendimentos foram para frente, por que eu tinha que fazer fisioterapia para as dores terríveis que eu tinha na lombar, mesmo com 20 e poucos anos, que não fazia sentido nenhum, por que eu tinha engordado quase 20 quilos nos últimos anos, por que da minha insegurança tão extrema quanto a tudo na minha vida, que parecia que a qualquer momento alguma coisa terrível ia acontecer, por que eu acordava várias vezes durante a noite, ia na janela da minha casa achando que estava sendo assaltada, que tinha entrado alguém na minha casa, por que eu estava tomando floral para ansiedade, por que a minha vida financeira era uma verdadeira montanha russa. E vendo tudo aquilo, eu desisti de contestar se o negócio era maluquice, se era verdade ou não, porque afinal de contas, só olhar para a minha vida e ficar reclamando do caos que eu estava vivendo não era o suficiente. E aí, quando eu descobri tudo isso, eu vi ali uma oportunidade de resolver tudo que eu estava me queixando. E eu decidi tentar, porque eu nunca me esqueço de uma frase que eu recebi no e-mail de um colega de trabalho que estava escrito assim, ó: o maior louco é aquele que espera resultados diferentes de ações repetidas. Então eu sabia que se eu continuasse só vivendo a minha vida do jeito que eu estava vivendo, sendo vítima de tudo que estava me acontecendo, só que não fizesse nada de diferente, nada ia mudar, né? Então eu decidi me jogar nessa e harmonizar a minha casa. Vamos ver o que vai dar. E eu estava no fundo do poço, eu estava enfrentando uma separação, ganhando peso, lidando com ansiedade, problemas financeiros. Então, tudo parecia se encaixar no que o livro estava falando ali. E aí aconteceu a mágica. O Feng Shui transformou a minha vida. Com a minha casa harmonizada, a minha vida começou a mudar. Meu namoro, que eu acabei reatando, deu uma reviravolta. Hoje nós somos extremamente felizes, confiamos umas nas outras. E, inclusive, a gente já está até com o casamento marcado. Eu conquistei a autoestima, a confiança que eu nunca tive, nunca nem sonhei em ter. Retomei meus projetos, ganhei prêmios, fui reconhecida, emagreci. Minha vida financeira foi a que teve o maior salto. Comprei carro, troquei carro, comprei um terreno num condomínio na melhor região da cidade, onde só mora médico, advogado. Hoje eu realizo os meus sonhos, eu sou independente financeiramente. Hoje o meu dinheiro não é só para sobreviver, é para viver. Hoje eu viajo quase todo mês e ainda sobra para fazer investimento em ação, em dólar. Metida, né? E ainda posso ajudar quem precisa. E uma das conquistas, para quem nunca passou por isso, pode parecer muito insignificante. Só que mesmo conquistando tudo isso que eu falei, carro, terreno, viagem, uma das coisas que mais me emociona até hoje é quando eu sento num restaurante com a minha noiva e a gente pode pedir um prato e uma bebida para cada uma. Antes, a gente dividia a bebida para economizar R$5 que a gente pudesse, porque no final do mês fazia diferença. E hoje tudo mudou. Só que isso ainda mexe muito comigo, porque cada vez que eu sento agora num restaurante e eu posso pedir o que eu quiser sem olhar o preço, eu me lembro do sentimento que era ter que pedir alguma coisa porque era o mais barato do cardápio. Então, cada uma dessas conquistas me impulsionou a ir além. Eu mergulhei de cabeça nos estudos, cursos internacionais e eu decidi me profissionalizar, fazer uma transição de carreira para trabalhar com algo que trouxesse propósito para a minha vida. E eu fiquei tão fascinada com as mudanças que aconteceram na minha vida que eu queria levar essa mudança, queria que as outras pessoas também vivessem, sentissem o que eu sentia. Eu sentia dentro de mim essa necessidade. E eu já vou te avisar que pode ser que isso aconteça com você também. Por isso que esse evento é tanto para você aprender a harmonizar a sua própria casa, quanto para você aprender a trabalhar com Feng Shui, se for do seu interesse levar toda essa transformação para a vida de outras pessoas também. Porque, afinal de contas, eu não queria que ninguém tivesse que passar pelo que eu passei, de ter que dividir as roupas, as louças com alguém que você ama, decidir quem que vai ficar com o gato. Como eu falei, era como se eu estivesse literalmente dividindo pedaços de mim mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, por uma separação. Só que foi realmente um dos momentos mais tristes que eu vivi. Eu não queria que ninguém tivesse que passar por essas situações, seja no relacionamento ou em outras situações, como as crises de ansiedade, instabilidade emocional, o medo constante, dor nas costas, ganho de peso e por aí vai. Só que, quando eu comecei a comentar sobre o Feng Shui com as outras pessoas, eu encontrei resistência. As pessoas falavam que era muito difícil esse negócio, que a casa delas não tinha jeito, que era muito complicado, deixa pra lá, que aquilo não era para elas. Ou o mais comum,
que elas iam precisar mudar de casa para conseguir resolver tudo que tinha de errado, porque parecia que a casa delas estava toda errada. E aí, então, eu decidi simplificar tudo. Eu peguei o Feng Shui e eu transformei ele em 4 passos. Transformei não, organizei em 4 passos para facilitar a aplicação em qualquer tipo de imóvel, que eu batizei de método Oli. Compartilhei esse método Oli nas redes sociais, torcendo para que alguém pudesse sentir o que eu senti, e as pessoas começaram a aplicar, e aí a mágica veio. Eu vi as vidas mudando, eu vi casas e corações se renovando. A transformação era real, não só para a Bruna, para outras pessoas também. E as pessoas estavam vivendo a transformação que eu vivi com o Feng Shui. E assim, eu que passei por altos e baixos, descobri a minha missão. Era hora de compartilhar essa mudança, de espalhar o método Oli, de ser luz para quem busca harmonia. E hoje, cada vez que eu entrevisto uma aluna, que eu vejo a história de transformação na saúde, na prosperidade financeira, ou na harmonia de alguém que aplicou o método Oli na sua casa, ou até mesmo das minhas alunas que estão trabalhando com Feng Shui e replicando esse mesmo método Oli na casa das clientes delas e também funcionando da mesmíssima maneira, levando saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar para literalmente milhares de lares ao redor do mundo, meu sorriso fica assim, ó, de orelha a orelha. E a vontade de compartilhar cada vez mais com o máximo de pessoas possível só aumenta dentro do meu coração. Por isso que eu resolvi fazer esse evento aqui para vocês. Bom, mas agora que você já sabe de onde surgiu esse tal método Oli de Feng Shui, você deve estar aí se perguntando, como que isso acontece, Bruna? Como que a minha casa pode influenciar na minha vida, na minha saúde, meu relacionamento ou as minhas finanças? O que tem a ver? Eu não estou entendendo nada. Socorro, Bruna! Me explica o que está acontecendo. Então, bora lá. Papel e caneta na mão, que o modo aula vai começar. Então, primeiro de tudo, vamos começar do começo. Como eu te falei, lá no comecinho da aula, nesse evento eu quero te apresentar 2 grandes, enormes oportunidades. A primeira é harmonizar a sua casa para atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. E a segunda oportunidade é você explorar a oportunidade de você trabalhar com Feng Shui para quem tem o interesse. Mas, independente se a sua intenção é somente aprender a harmonizar a tua própria casa ou se é trabalhar com o Feng Shui também, vamos começar focando na harmonização do seu lar, da sua casa. E por que disso? Porque não tem como você falar sobre saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar para outras pessoas se você não viver isso dentro da tua casa. Você concorda comigo? Se você vai contratar, por exemplo, um consultor de finanças para te orientar sobre o que fazer com o teu dinheiro, o mínimo que você espera dessa pessoa é que seja uma pessoa bem-sucedida, né? Ou outro exemplo, se você vai contratar, sei lá, um professor de inglês para o teu filho, o mínimo que você espera é que o professor de inglês fale inglês, concorda? Então, por mais óbvio que pareça, o óbvio também precisa ser dito. Mas, se você vai trabalhar com Feng Shui, você precisa, primeiramente, ter uma casa harmonizada, não é mesmo? Então, comigo também foi assim. Primeiro eu harmonizei a minha casa, tive os resultados do Feng Shui na minha vida e isso me fez acreditar 100% que o Feng Shui funcionava. Eu gostei do assunto, da oportunidade e decidi tornar disso uma profissão para mim. Então, se prepara, porque aqui eu vou mostrar a primeira grande oportunidade desse evento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que o pote de ouro fica lá no final do arco-íris, nessa aula eu vou te mostrar que o pote de ouro fica dentro da tua própria casa, mulher. Seja o ouro a saúde, prosperidade financeira ou a harmonia familiar para você. Tá preparada? Então, vamos lá, porque afinal de contas, o que é esse tal de Feng Shui? Então vamos lá, afinal de contas, o que é o Feng Shui? Eu acho que a maneira mais simples de você entender o Feng Shui é comparando ele com uma outra técnica que provavelmente você já tenha ouvido falar ou até já tenha feito. Pelo menos quando eu entendi essa relação, ficou tudo muito mais claro para mim. Aí que eu entendi, que eu pensei, agora eu entendi o que é o Feng Shui. E essa outra técnica é a acupuntura ou auriculoterapia, que é a técnica que mapeia os pontos exatos da orelha ou do corpo da pessoa que o terapeuta precisa agulhar para tratar diferentes desequilíbrios nos pacientes, podendo amenizar dores físicas e até emocionais. O Feng Shui é exatamente a mesma coisa, só que é feito na nossa casa.
E aí, nesse caso, cada cômodo da casa representa as energias de uma das áreas da nossa vida. São 9 áreas no total: saúde, prosperidade, relacionamentos, criatividade, amigos, espiritualidade, trabalho, família e sucesso. E para saber qual cômodo da tua casa representa cada uma dessas áreas, a gente aplica uma ferramenta que é bem simples do Feng Shui, chamada Bagua, que é essa ferramenta que está aqui na tela. E ela serve para mapear a energia da nossa casa e a gente saber exatamente quais móveis, decorações, de quais áreas da casa que a gente precisa ajustar para a gente começar a ter as transformações nessas diferentes áreas da nossa vida e proporcionar isso para a nossa família também, porque se eles vivem ali, eles vão ser influenciados por isso. E você sabe por que essas duas técnicas, a acupuntura e o Feng Shui, são tão parecidas? Porque as duas são ramificações da medicina tradicional chinesa, a MTC, né? A medicina tradicional chinesa é um sistema de saúde holístico, assim como o Tai Chi Chuan, a massoterapia, a fitoterapia, que envolve as ervas, no caso, né? A ventosa terapia, a auriculoterapia, a astrologia, a geomancia, o equilíbrio dos 5 elementos. Então, todas essas técnicas são da medicina tradicional chinesa. E quando eu descobri que o Feng Shui era uma das técnicas que vem da medicina tradicional chinesa, isso me deu muito mais segurança com relação à técnica do Feng Shui. Aí que eu comecei a me sentir mais segura, me convencer, na verdade, de que o Feng Shui não era só uma maluquice que alguém inventou, que não fazia sentido nenhum, que era coincidência o que eu estava vivendo ali na minha casa, né? Até porque essas outras técnicas eu já conhecia e eu sabia da seriedade delas, porque as técnicas da medicina tradicional chinesa, né, o MTC, elas consideram o corpo, a mente e o espírito. E isso, para mim, sempre fez total sentido. Então, para mim, fez muito sentido estudar, me aprofundar no Feng Shui, valorizar o Feng Shui quando eu descobri que ele era também da medicina tradicional chinesa. Inclusive, eu trouxe aqui alguns artigos acadêmicos que mostram sobre os resultados cada vez mais comprovados da MTC. Bom, aqui a gente não vai entrar na parte técnica de como aplicar aquele baguá, porque existe um passo antes disso. Nesse momento, eu quero que você entenda que esse mapa de energias da nossa casa existe. Eu não sei se você sabia que ele existia, mas eu quero que você entenda qual que é a importância de conhecer cada uma dessas áreas e o benefício delas, porque posteriormente toda a harmonização ela vai se basear nisso. E a gente vai avançando nisso juntas. Afinal de contas, eu estou aqui para te ensinar o caminho que as minhas alunas seguiram, começando do absoluto zero. Então, antes de seguir, eu quero compartilhar com você um questionamento que, pelo menos, surgiu na minha cabeça quando eu descobri sobre a existência desse tal baguá, e pode ser que isso surja na sua cabeça também. Quando eu descobri isso, eu me perguntei, tá, como é que eles chegaram nisso? Eu sou meio desconfiada, né? Como é que eles chegaram nisso de descobrir onde que fica a energia de cada área da nossa vida? Eles inventaram? Como é que foi? E aí eu descobri que, assim como tudo no Feng Shui, as descobertas das áreas, da influência das cores, da posição dos móveis, do que pode ou não pode, elas foram definidas de acordo com testes. Durante anos e anos, para ser mais exata, 4.000 anos, em diferentes casas e famílias, eles observaram e testaram várias alterações. Por exemplo, eles notavam que a casa que tinha um banheiro lá no canto esquerdo, nos fundos da casa, começaram a notar que existia uma tendência mais forte dessa família ter problemas financeiros do que as famílias que não tinham banheiro nessa área da casa. Observaram casas que tinha escada no centro da casa. E aí eles notavam que essa família ela tinha uma tendência dos moradores ficarem constantemente doentes. E aí eles mudavam a cama a posição da cama das pessoas e começavam a observar como que a saúde física, mental e emocional dela mudava depois dessa alteração. E aí depois eles iam repetindo esses testes em outras casas para ver se esses padrões também se repetiam. E nisso eles começaram a descobrir quais as melhores e piores posições dos móveis, das decorações e, inclusive, qual área da casa representava as energias de cada uma das áreas
da vida dos moradores, assim como a acupuntura e a reflexologia. Como que você acha que eles chegaram no exato ponto que melhora a cabeça, o estômago de uma pessoa, o pulmão, aonde tem que colocar a agulha? Através de testes e observações. Então, quando eu descobri que isso foi descoberto através de testes e observações desses padrões, e como eu comentei na minha história, quando eu conheci o Feng Shui, eu tinha exatamente aquelas coisas na minha casa. Então, eu é que não ia pagar para ver se aquela situação ia acabar ficando pior na minha vida, né? Aí eu pensei, por que não testar? Não tenho nada a perder. Do jeito que eu não estava feliz, definitivamente. E eu não sei qual situação você se encontra hoje. Mas aí eu te pergunto, você quer pagar para ver? E para você que talvez pensa que isso seja muito místico ou que tenha relação com alguma religião, eu quero que você perceba que até aqui eu não falei nada de ritual, de uso de imagens, nem nada que possa conflitar com a tua fé. Muito pelo contrário. O que as minhas alunas relatam é que o Feng Shui ajuda elas, inclusive, a fortalecer a fé delas, a conexão com o divino delas, com o que elas acreditam, independente de religião. E eu não sei qual que é a tua fé, ou no que você acredita, se é em Deus, no universo, numa força maior, o que quer que você chame. Eu, particularmente, acredito em Deus. E o Feng Shui, ele é baseado na natureza. E a natureza é o quê? É Deus. Então, harmonizar a tua casa é trazer a fluidez, a abundância da natureza para dentro da tua casa. E, bom, agora que você entendeu de onde surgiu esse mapa de energia da casa, eu quero explicar quais são os benefícios de harmonizar cada uma daquelas 9 áreas que eu te apresentei. Por quê? Apesar dos próprios nomes delas já serem super atrativos e por si só, você já deve estar aí super interessado em saber onde e como harmonizar a área da saúde, dos relacionamentos, do sucesso. Aqui, na sequência dessa aula, você vai mergulhar, a gente vai mergulhar juntas, né, a fundo no que pode ser tratado e harmonizado em cada uma dessas áreas. Você vai ver que o Feng Shui ele vai muito além do que você imagina. Como eu comentei agora há pouco, né? Existe uma dessas 9 áreas que pode ser harmonizada com a intenção para as pessoas largarem dos vícios de cigarro, bebida, drogas, etc. Existe uma área que pode ser harmonizada com a intenção de engravidar, terminar os seus projetos que você começou e acabou largando, não terminou, ajudar os seus filhos a irem melhor nos estudos e etc. E além disso, também, cada área representa uma parte do nosso corpo. Então, existem áreas que você pode harmonizar caso alguém da sua família tenha problemas no coração, ou nos ossos, na lombar, no ouvido, na garganta e assim por diante. Então, se prepara que você vai ficar maravilhada com o poder que essa uma técnica tem de harmonizar literalmente toda a tua vida, independente do que você está passando hoje. E melhor, definitivamente os benefícios não vão ser só para você. Você pode ter os benefícios disso para sua família também, porque, afinal de contas, se você mudar o ambiente onde eles convivem, eles também vão ser impactados positivamente por essa nova energia do seu lar, mesmo que eles não acreditem nisso. E eu sei que muitas de vocês que estão aqui são mães, são avós, e às vezes nem mergulhariam nisso por vocês mesmas. Só que pelos filhos, pelos cônjuges, pelos netos, eu sei que vocês fazem o que for possível para ver eles bem. Acertei? Então, essas áreas da nossa casa, para você entender, é como se fossem os chakras do nosso corpo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre alinhamento dos chakras. Já ouviu falar? Depois você me conta nos comentários, tá? Mas caso você não tenha ouvido falar de alinhamento dos chakras, é equilibrar os centros de energia do nosso corpo para promover bem-estar e harmonia interna. E a harmonização da nossa casa é como se fosse o alinhamento dos chakras dela para as energias fluírem melhor e as coisas acontecerem mais tranquilas, mais leves, sem bloqueios, com abundância, com prosperidade. Porque, afinal de contas, essa é a nossa natureza. Olha para o universo. O planeta onde você vive. Tantas estrelas, tanta água, tantas árvores, tantas pessoas, tantas espécies, tanto. Nada é escasso. Por que você acha que a tua vida deve ser? Teu relacionamento, tua saúde, ou até mesmo tua situação financeira? Tá errado. O fluxo natural é abundante, é fluido. Se não estiver sendo assim, sinal de que a tua casa está desarmonizada. E para você pode ser que esteja tudo abundante, fluindo. Só que as outras pessoas da sua família, tá tudo certo para eles também?
Aí, nesse caso, seja que algo esteja desequilibrado na tua vida ou de alguém que você quer ajudar, a gente aplica esse Bagua, o mapa de energias da nossa casa, para descobrir o que está errado, gerando esses desequilíbrios energéticos na nossa vida e de quem convive ali com a gente. E aí, depois, a gente faz as limpezas energéticas, curas, correções e ativações para tratar dessas questões e equilibrar elas para a nossa vida fluir melhor, atrair mais saúde, prosperidade e harmonia. Só que calma que eu já estou me adiantando aqui, né? Estou me empolgando. A gente vai falar aqui sobre as limpezas energéticas, as curas, as correções, as ativações no nosso evento, só que um pouquinho mais para frente. Agora, eu quero te mostrar os benefícios de harmonizar cada uma das 9 áreas do Bagua. Você está preparada para se apaixonar pelo Feng Shui? Então vamos lá. Bom, então começando pelos benefícios de harmonizar a área do trabalho. Primeira área que a gente vai falar aqui. E aqui é o seguinte, cada área que eu for falar, eu vou mostrar aqui o que você pode melhorar diretamente harmonizando essa área, e você vai notar que cada área tem questões relacionadas à saúde também. Então, por mais que seja a área do trabalho, como eu falei, tem partes do nosso corpo que também são representadas por essa área. E, consequentemente, algumas doenças específicas também podem ter benefícios harmonizando essa área. E isso para cada uma das áreas que a gente for falar aqui. A gente sempre vai falar sobre o benefício direto dessa área e as questões dessa área relacionadas à saúde, tá? Então, vamos começar pela primeira área, a área do trabalho. Quando que é indicado harmonizar essa área do trabalho? Quando a pessoa, quem convive na casa, sente falta de oportunidades profissionais, se sente com as opções limitadas do que fazer, tem medo do novo, medo das mudanças, às vezes até medo de mudança boa, insatisfação profissional, desequilíbrio com as outras áreas da vida, trabalha demais, não dá atenção para o relacionamento ou o contrário, dificuldades em alcançar aquilo que deseja, um emprego, concurso, processo seletivo, e questões dessa área relacionadas à saúde são diabetes, problema de estômago, fígado, intestino, viroses, exaustão, ansiedade, insônia, falta de absorção de nutrientes, medos, raivas e culpas. Vou mostrar aqui alguns benefícios que as minhas alunas tiveram harmonizando essa área do trabalho na casa delas. A Audile, ela mandou aqui, ó, agora a filha sendo chamada para assumir o cargo de enfermeira. Então, como eu falei, não é só quem harmoniza a casa que é beneficiado, a família, consequentemente, também é beneficiada. A Vilma aqui, ó, uns 15 dias atrás enviei uma dúvida sobre o quarto da minha filha. Essa empresa que ela fez a entrevista contratou ela. Quanta felicidade, salário melhor, condições e benefícios ótimos, também ajudando a filha. O Lucas também, ó, meu marido tem o sonho de se tornar comissário de bordo. Aí ele harmonizou a casa dele, contou ali as intenções, as imagens que ele colocou, a imagem de avião, né, no Guado Sucesso, na criatividade para os projetos futuros, e o marido dele foi chamado para trabalhar em uma empresa no aeroporto de Vitória para ser auxiliar de rampa, passou na entrevista sendo o único sem ter indicação e está trabalhando no aeroporto muito feliz. Outros benefícios aqui, ó. Essa aluna pediu para não divulgar o nome dela, né? Mas ela mandou. Impressionante. O telefone tocou para o meu marido que o local de locação para negócio dele tá certo. Estava parado há quase 3 meses. No dia seguinte, eu fui fazer uma entrevista de emprego e fui novamente ontem, agora, esperando o tão esperado sim. Então, benefício para o marido e para ela. A Lu Graciotti. Meu genro estava sem emprego fixo. Esta semana ele foi chamado para 2 empregos fixos e já começou a trabalhar. Mas a minha alegria já é enorme pelas conquistas dele. Obrigado pelos ensinamentos. Bom, a segunda área é a área da criatividade. E a gente foca nessa área quando os moradores da casa não terminam o que começam, sabem que precisam fazer uma coisa, mas não fazem, acabam sempre deixando para depois. Dificuldade no relacionamento com os filhos, porque tudo que a gente cria, as nossas crias também são os nossos filhos. Então, essa área também é relacionada com os filhos. Conflito entre irmãos, não ter plano, visão para a sua vida. Essa área também representa o futuro. Dificuldades de comunicação e de expressão. E as questões dessa área relacionadas à saúde são doenças relacionadas à boca, dentes, gengiva e garganta, tireoide, dores no pescoço e habilidade para falar. Aqui os benefícios que as minhas alunas tiveram harmonizando a área da criatividade. Como eu falei, essa é uma área para quem tem a intenção
né, dos filhos. E também serve para quem tem a intenção de engravidar. Então aqui, ó, a Rose, meu quarto estava tudo errado, há 2 anos tentando engravidar. Essa semana descobri que estou grávida de 3 semanas. Outra aluna que pediu aqui para não divulgar o nome dela. Gostaria de deixar aqui meu relato, tal. E aí ela mandou aqui, ó, troquei tudo de lugar, a cor do quarto também, e por incrível que pareça, dias depois fiquei grávida, é algo surreal. A France também. Olá, como prometida, estou passando para apresentar aqui vocês o meu Rafael Olizinho, que ela disse que ele é cria do método Oli, né? Que foi uma das minhas intenções. E aí tá aqui o Rafael junto com o filhinho mais velho dela. Mas eu sei que tem algumas de vocês que falam, não, Bruna, Deus me livre, eu não quero engravidar, tira isso aí da minha frente, essa área é uma hora que eu não vou ativar, não quero saber de engravidar. E aí, a área da criatividade não é só para quem quer engravidar, é para os projetos também. Como, por exemplo, aqui o caso da Regiane, que ela tinha há anos o sonho de montar o espaço holístico dela e ativando, harmonizando a área da criatividade dela, ela conseguiu montar o tão sonhado espaço holístico dela, que ficou lindo, né? Maravilhoso. A terceira área é a área da espiritualidade. Quando que a gente foca em harmonizar essa área? Quando os moradores da casa têm muita insegurança, indecisões, pensamentos confusos, se sentem perdidos nas suas escolhas, muita cobrança, tanto dos outros quanto autocobrança, confusão mental, paralisação, estagnação, sente que a vida está parada há anos, ou questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à perda de audição, infecção no ouvido, dores de cabeça e aneurisma. Benefícios que as minhas alunas tiveram harmonizando a área da espiritualidade. A Thaís aqui, ó. Essa área da espiritualidade, ela também pode ser traduzida como área da sabedoria, dos estudos. E a Thaís ativou com essa intenção para as filhas dela. Ela mandou aqui, ó, fiz o envelope com a intenção da minha filha caçula passar na residência de Ribeirão em 5º lugar. Só que isso não aconteceu. A filha dela passou em 2º lugar. E a mais velha, eu fiz a intenção dela dar aula na faculdade de veterinária. E do nada, ela foi chamada. Aqui, né, não tem o nome da aluna, tem o @ do Instagram, mandou assim, ó. Tinha a área faltante no conhecimento e no trabalho. A minha filha recebeu uma bolsa de estudos para fazer todo o ensino médio junto com o ensino técnico uma escola muito prestigiada aqui no Brasil. E, como eu falei, essa área da espiritualidade, ela também está muito relacionada com os nossos sentimentos com relação a gente mesmo. Insegurança, indecisão, pensamento confuso, cobrança. E aqui tem um resultado da Luciana que ele não tem preço, né? Ver um filho, uma filha tendo sucesso, conseguir emprego, é maravilhoso. Mas tem muita gente que tem tudo, só que não tem paz dentro do coração. Às vezes tem dinheiro, tem relacionamento, tem saúde, só que dentro do coração não tem paz. Tem alguma coisa que a pessoa não sabe por quê, mas ela não vive em paz. E quando eu recebi esse relato aqui da Luciana, isso mexeu muito comigo, porque isso aqui não tem preço, né? Da pessoa acordar e sentir felicidade, paz e harmonia, sempre desejando bênção a todas as pessoas que eu conheço. Então, há anos ela não se sentia assim, e harmonizando essa área da espiritualidade, ela começou a voltar a sentir felicidade, paz e harmonia. Você já pensou? Bom, mas a quarta área é a área da família. Quando que a gente foca nessa área? Quando na casa tem falta de diálogo, palavras muito agressivas, falta de carinho, de afeto, dificuldade em demonstrar ou sentir carinho e afeto das outras pessoas, falta de paciência, não se sentir pertencente àquela família, não se sentir amada, não se sentir valorizada, ou questões relacionadas à saúde, são questões de vícios, que eu comentei com você, depressão, problemas nos órgãos reprodutores, coluna lombar, problemas na vesícula e problemas nos rins. E aí, aqui, ó, eu mostrei o exemplo da Socorro, que, falando da questão de vícios, ela teve o benefício para ela mesma. Já não estou fumando mais, graças a Deus. Mas, como eu falei, a gente também pode ajudar outras pessoas da nossa família, como é o caso aqui da minha aluna Lúcia. Olha só. A primeira vez que eu falei sobre a Bíblia do meu marido, você mandou para mim ativar a área da família. Eu não tinha nem começado. Eu entrei em fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho. Meu marido não bebe. Nada. E outra questão também que eu quero mostrar aqui com relação à área da família é um depoimento que sempre me emociona da minha aluna Veroca. Olha aqui. Hoje é dia 7 de abril
de 2023, sábado de aleluia, né, bem? Passando aqui, registrando esse momento para mim que é de grande valia. Tô emocionada, tá? Porque meu filho tem 31 anos e nunca fez um carinho, nunca demonstrou um amor por mim, tá? E hoje, por conta de eu ter assistido as suas lives e ter até feito alguma coisa aqui em casa, né? Aquele medo, será que isso que eu tô fazendo tá certo, tá errado? Mas enfim, eu vou fazer. E olha o resultado, Bruna do céu. Ele acabou de me deixar essa lembrancinha de Páscoa. Eu tô muito feliz e muito grata a você, tá bom, minha linda? Vamos sim fazer o curso. Espero muito equilibrar a minha vida, tá bom? Conto com você. Você tá sendo a minha luz no final do túnel. Desculpa pela emoção, tá bom? Agora, a quinta área é a área dos amigos. Quando que a gente foca em harmonizar essa área? Quando a pessoa se sente muito sozinha ou isolada, se sente vulnerável ou desprotegida, tem muitas dificuldades para encontrar empregos ou novas oportunidades, não tem muitos clientes, porque os amigos em ambientes comerciais representam os clientes. Não viaja, por quê? Essa é uma área que ela conecta a gente com o mundo externo, com outras pessoas. Isso também envolve as viagens, né? Então, pessoas que não viajam muito ou viajava muito e parou de viajar. A fé também, porque representa os nossos amigos terrenos ou espirituais também. E problemas com a figura paterna. Essa área, como ela representa o mundo externo, ela não tem questões relacionadas à nossa saúde, diferente das outras áreas. Mas tem muito benefício também. Olha aqui as minhas alunas. A Magali, ela mandou aqui, ó, vendi um apartamento e comprei um melhor e exatamente onde eu queria. E ela foi bem modesta aqui, porque ela não contou que o apartamento dela fica com vista para o mar, né? Inclusive, eu vou pedir para colocar uma foto aqui, ó. A Adriana mandou aqui, ó, fiz uma carta vibracional no dia 27/10 para venda de um carro, dando prazo de 1 mês. Tudo que eu coloquei na carta, o valor que eu queria, facilidade na venda, minha alegria por tê-lo vendido e os benefícios que o banco me concederia com o dinheiro na conta, tudo aconteceu no 18º dia, antes do que ela intencionou aqui, ó. Aqui também, como a área dos amigos representa as viagens, coloquei aqui uma foto da minha aluna e que hoje, inclusive, trabalha com a gente, a Fer, viajando com a família dela, que não era uma coisa comum de acontecer. A Andréia aqui também ajudando a sobrinha dela, que pediu ajuda para harmonizar a casa, né? A sobrinha morava numa casa alugada há mais de 15 anos. E aí, a dona da casa decidiu vender e ofereceu para a sobrinha comprar, só que ela não tinha o dinheiro para isso. Então, ela foi lá, harmonizou com essa intenção, deu carta branca para fazer o que quisesse lá e colocou em prática tudo que o método Olha ensinou para ela. E aí os resultados começaram a surgir. Teve um aumento significativo de salário, voltou ao banco e conseguiu o financiamento da casa. Depois que ela ativou o guarda dos amigos, tudo fluiu. Poderoso, né? A Rita Cota. Quando comecei, muita coisa começou a mudar. A mais significante foi o meu esposo voltar a receber o benefício do INSS, que não recebia há anos, e também a aposentadoria. Ê, prosperidade, né? A Helenice, que está aqui com o nome Decora Mandalas. Vendi uma casa que até a documentação estava emperrada. Funciona mesmo. E a Cláudia, que ela comentou aqui, que ficava frustrada porque na lei da atração ela só podia agir por ela mesma, não podia forçar os outros a meditar, a pensar positivo, fazer afirmações, né? Então, no Feng Shui, ela descobriu que ela podia agir também pela família dela, mesmo que eles não acreditassem nisso. E aí ela escolheu o guarda prosperidade e no mesmo mês, 4 processos trabalhistas que estavam parados tiveram movimentação, inclusive um deles com pagamento. A sexta área é a área do relacionamento. Quando que a gente foca em harmonizar essa área? Quando na casa as relações estão muito frágeis ou tem dificuldade, uma pessoa tem dificuldade de ter ou manter relacionamentos, dificuldade de encontrar um novo relacionamento ou não só amoroso, mas novas parcerias, falta de confiança, de autoestima e de amor próprio e questões relacionadas à saúde são relacionadas ao chakra cardíaco, doenças no coração, pressão alta, artrite,
Problemas nas mãos, nos braços, no ombro e na coluna. Aqui os resultados das minhas alunas que harmonizaram essa área. A Grace, ela mandou aqui, ó, que os resultados já começaram a acontecer na casa dela, no relacionamento, e eles já estão conseguindo se ver novamente como casal, que eles estavam vivendo como amigos ou como inimigos. E agora isso acabou. Além dos resultados que ela teve para o filho dela, mas aí é relacionado a outra área da criatividade, né? Aqui, a Edna Lúcia também harmonizou a área do relacionamento e conseguiu nem reatar. Ela nunca teve um relacionamento com a mãe dela, nunca disse que amava. Elas não tinham um relacionamento de mãe e filha, era algo muito frio e distante. E aí, harmonizando essa área, tá aqui a foto lindíssima dela com a mãe dela, que diz que se ligam todo dia, se falam, estão se dando super bem. E como resultado disso ainda, Dona Edna Lúcia começou a namorar também. Então, a área do relacionamento bombando na casa da Edna. A 7ª área é a área do sucesso. Quando que a gente foca em harmonizar essa área? Quando na casa as pessoas sentem falta de autoestima, muita insegurança, começa os projetos e não termina porque não se sente capaz de terminar, né? Não se sente capaz. Sentir que faz as coisas e ninguém te reconhece, falta de autoconfiança, estagnação na carreira porque não tem reconhecimento que precisa para avançar, para evoluir. E questões relacionadas à saúde são problemas nos olhos, doenças relacionadas ao sangue, cânceres e tumores, mal de Alzheimer, esclerose múltipla e doenças raras. Olha aqui os casos de sucesso das minhas alunas que harmonizaram essa área. A Mildred, ela mandou aqui, ó, apliquei o método OLLY na empresa quando tinham 3 clientes. Hoje, casa cheia. O melhor está por vir. E aqui essa foto ela está um pouco desatualizada, porque depois eu recebi a atualização que a Mildred já estava com mais de 20 e poucos clientes, que inclusive estava pequena, é um centro-dia que cuida dos idosos durante o dia lá, né? E acabou ficando pequena, ela teve que mudar o enquadramento da empresa porque estava faturando demais e teve que ir para uma casa maior. Então, sucesso total, né? A Neuza aqui também, ó, as boas notícias não param de chegar. Fiz o desafio do mês de maio, meu esposo ganhou esse mês o que ele ganharia em 4 meses trabalhados. Minhas clientes, as quais prestam serviço em residência, triplicaram. Tem semana que fico com clientes na fila de espera. O que eu achei de início que meu esposo e minha filha de 11 anos pudesse ter alguma resistência com o Feng Shui, aceitaram com muita docilidade e aplicamos em conjunto. Como é que não vai aplicar ganhando o que ganharia em 4 meses e ela triplicando os clientes? Como é que o marido não vai querer ver toda essa transformação, né? Então, perfeito. A 8ª área é a área da prosperidade. Quando que a gente vai focar nessa área? Quando a família não consegue guardar dinheiro, fica devendo para os outros ou os outros devendo para você, vive sempre muita instabilidade financeira ou momentos de instabilidade, né, aquela montanha-russa, não se sente merecedora das coisas grandiosas ou até mesmo merecedora do que tem, sente culpa por você às vezes ter e os outros não. Né? E questões relacionadas à saúde são problemas nos ossos, no quadril, pelvis, pernas, joelhos, pés, nervo ciático e tornozelo, retenção de líquidos, aumento de peso na parte mais baixa do corpo. E aqui trouxe uma chuva de carro das minhas alunas, prosperidade por aqui, ó, um de cada cor para você escolher. A Dalva com o carro vermelho, a Fer com o carro azul, a Drica com o carro preto, você escolhe qual cor você quer. E também tem outros casos aqui, ó. Mulher, eu tô chocada, minha vida financeira estava estagnada, cheia de dívidas, muito problema com dinheiro. Hoje recebi uma promoção no trabalho. Vou ganhar o dobro do salário e vou poder organizar tudo que estava atrasado. A Juliana aqui, ó. Hoje acordei com uma mensagem de uma comissão de mais de R$220. É muito bom acordar assim, né? Imagina o pequenininho ali, ó, já acorda com o dia diferente, né? Outro caso aqui, a Inês Vieira. Boa tarde, estou muito feliz. Sábado coloquei 2 espelhos de 27 centímetros que comprei na sua loja. Fiz o reforço dos 3 segredos e hoje ganhei R$18 mil. R$18 mil é bom, hein? O que você faria com R$18 mil a mais? Ó, a Chayenne também, ó. Estou fazendo um Bruflix, maratonando meus vídeos, né? Fiz as correções e as intenções e pasme. No mesmo mês, meu marido foi promovido, passou a ganhar o dobro de salário e nos mudamos para uma casa maior. Que delícia, hein?
E por fim, a nona área é a área da saúde, que é o equilíbrio de todas as outras 8 áreas. Essa área, a gente foca nela quando os moradores têm desequilíbrio da área da vida, medos, fobias, angústias, ansiedades e questões de saúde são questões mais generalizadas, saúde física, mental e emocional. E aqui também tem chuva de depoimento para vocês. A Sônia, depois de 25 anos tomando calmantes para dormir, não precisei tomar mais. Estou dormindo todas as noites muito bem. Essa aluna pediu para não divulgar o nome dela, mas mandou aqui, ó. Eu estava tomando remédio para dormir há mais de 25 anos. Parei já tem 9 dias. Um processo que estava enrolado, conseguiu habilitação e estou me recuperando bem do acidente que sofri. Já consigo até pentear o cabelo, escovar os dentes, comer com a mão esquerda. Já pensou que poderoso? A Fabiana mandou a foto da princesa dela ali, ajudando a harmonizar a casa. Eu e minha família fazendo Feng Shui aqui, a minha melhor ajudante. Obrigada, Bruna, obrigada, equipe. A saúde dos meus filhos melhoraram 90%. Paty Silva, que inclusive tem um depoimento da Fábio, um vídeo no meu YouTube, que ela conta que ela estava inclusive já brigando com o marido porque ela já não sabia mais o que fazer. Os filhos dela viviam doentes, estava desesperada, e aí estava afetando até no casamento dela. Então essa foto da princesinha dela aqui significa muito, né? A Paty, estou encantada com tudo que tem nos passado. O aquecimento foi libertador, a aula 1 foi maravilhosa. Mudei algumas coisas em casa e não sinto mais dor no corpo. A semana anterior eu estava sem caminhar e agora já consegui sair da cama sem dor e sem medicação. A Mac, fiz o Feng Shui no quarto da minha filha de 4 anos, que é autista, e ela dormiu lá sozinha pela primeira vez. Aqui também, né, a gente não divulgou o nome da aluna ali, porque ela pediu. Faz 1 mês que não tomo mais antidepressivos, que há 8 anos eu tomava. Amarante, as dores desapareceram. Dri Santos, tem 1 semana que não preciso tomar mais calmante para dormir. Ativei a área da saúde. Você viu só, harmonizando uma casa com o método Olhe de Feng Shui, você transforma o caos em harmonia. Você substitui a sobrecarga mental por clareza, foco, a ansiedade, a melancolia por paz e felicidade. Em vez de você ser dominada por uma enxurrada de sentimentos, você alcança estabilidade emocional. A inércia, o desânimo são substituídos por energia, por eficiência, permitindo que você aborde as tarefas de frente. Em vez de você se perder em preocupações sobre o passado ou o futuro, você se concentra no agora. Esse processo, ele revitaliza o teu brilho interior, fortalece a tua autoestima, promove reconexão espiritual, liga você numa força muito além do entendimento. Isso é a tradução de harmonizar a sua casa com o método Olhe de Feng Shui. E o melhor, você não precisa focar em uma área para harmonizar. Então imagina aí, se hoje você ou alguém que você ama, você quer ajudar a pessoa que está com problema de saúde. Depois que a gente harmonizar a área da saúde e ter as melhoras disso, assim como as minhas alunas que eu te mostrei ali, que pararam de tomar remédio, que elas estavam tomando há anos, aí quando você faz isso por alguém da tua família ou por você, num próximo passo, você pode focar em harmonizar outras áreas que talvez hoje você não tem nem cabeça para pensar, como, por exemplo, seu relacionamento, suas finanças, seu trabalho, e assim por diante. Você sempre vai adaptando a harmonização da tua casa para a fase da sua vida que você estiver vivendo. Isso que é o fantástico do Feng Shui. Ele não é pontual, é para uma vida inteira. É um estilo de vida. Por exemplo, aqui, ó, a minha aluna Helenice, ela mandou: gratidão, 1 ano se passou. Antes desse mergulho no método Olhe, eu colecionava falta de autoestima, depressão, culpa, falta de prosperidade e boleto. Entre crises e bloqueios internos, às vezes animada, outras vezes não, persisti na minha meta de alcançar a vida maravilhosa que eu mereço. Incrível como resisti a me dar o melhor, mesmo que inconscientemente. Esse método incrível me trouxe abundância, saúde, prosperidade e harmonia. Meu marido com o emprego dos sonhos, minha mãe com a saúde estável, vida financeira abundante. Me tornei luz na minha vida e de algumas pessoas que percebem o meu brilho de felicidade e me pedem ajuda. Só tenho a dizer a todos para insistir,
persistir e não desistir. Aqueles que hoje te rotulam de louca vão contemplar o brilho da felicidade estampado no seu rosto. Gratidão, Bruna e equipe. Então você viu, ela teve transformações em várias áreas da vida dela. Nesse 1 ano que se passou, ela foi harmonizando diferentes áreas da vida dela e melhorando para ela e para a família dela também. Sensacional, né? E aí eu te pergunto, como que seria se você pudesse se sentir mais disposta, mais alegre, se apaixonar de novo por um novo amor ou até mesmo pelo teu próprio parceiro ou parceira, melhorar a tua situação financeira, ter mais união, mais estabilidade financeira? Como seria se você pudesse eliminar a ansiedade, os problemas crônicos, o estresse das tarefas diárias que fica tudo em cima de você, acabar com a estagnação, com a insegurança, eliminar o sentimento de que o dinheiro entra e já sai da tua casa? Como seria se você pudesse vender aquela casa, aquele carro que você está tentando vender há meses? Como seria se destravasse de uma vez por todas aquele processo que está enrolado há anos, que nunca sai? E mais, como seria se você pudesse transformar esse conhecimento numa carreira para você? Seja para você fazer uma transição de carreira, para trabalhar em paralelo com o seu serviço atual, ou agregar na tua aposentadoria, se mantendo ativa e fazendo algo que transforma a vida de outras pessoas também. E aí, você já parou para pensar nisso? Que tal você começar a transformar esse como seria em realidade? Vamos juntos nessa? Até porque eu não estou falando de você fazer nada de mirabolante, sair da sua zona de conforto. Eu estou falando só de você olhar para a tua casa de um jeito diferente. Conhecer, dominar as energias da tua casa. Você já vive dentro dela. Harmonizar é só tomar consciência. Se as energias que estão aí dentro da tua casa estão te ajudando ou só estão te afastando cada vez mais da saúde, da prosperidade e da harmonia que você deseja para você e para tua família. E pensa que aqui a gente está só começando a falar sobre o Feng Shui. Você viu que maravilhoso tudo que você pode alcançar com uma única técnica, que é o Feng Shui? Só que, como eu te falei lá no começo da aula, nesse evento eu tenho 2 grandes oportunidades que eu quero te mostrar. A oportunidade de você harmonizar a tua casa para você atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, que é o que a gente viu até agora, mas também a oportunidade de você poder trabalhar com isso. Aqui eu estou falando de você trabalhar com uma terapia que tem um potencial enorme de transformação em diferentes áreas da vida das pessoas, como você acabou de ver, né? E agora, você que está aqui comigo, você vai ter a oportunidade de levar isso, além da tua casa, da tua família, também para outras famílias. Você já imaginou levar isso para outras mães, para outras avós, para filhos, filhas, esposos, para as famílias em geral conquistarem mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia familiar? E além de ajudar tantas dessas pessoas, você ainda poder tornar disso uma profissão para você? Uma profissão que te permita aumentar a tua renda, alcançar a tão sonhada independência financeira que talvez você ainda não tenha conquistado. Uma profissão que te permita complementar a sua aposentadoria, se você for aposentada, ou se você estiver próxima de se aposentar, pensando o que você vai fazer quando diminuir tua renda. Uma profissão que te permita parar de depender do teu marido, parar de depender de um filho, de uma filha, ou de qualquer outra pessoa, se esse for o seu caso. Uma profissão que te permita cobrar mais pelos seus serviços que você já presta hoje. Por exemplo, se você for uma terapeuta de alguma outra área, ou se você trabalha com algo relacionado a decoração, arquitetura, personal organizer, corretora de imóveis, enfim. E ainda por cima, além de ajudar outras pessoas, além de aumentar a sua renda, ainda se sentir valorizada, se sentir capaz, se sentir útil, fazendo algo que realmente possa vir a ser a sua missão de vida. Eu encontrei no Feng Shui a minha missão de vida. E pode ser que você encontre a sua missão de vida também no Feng Shui. Se você encontrar a sua missão de vida, isso torna uma bola de neve. Vai potencializar ainda mais a minha missão. E quando eu te falo sobre essa oportunidade, pode ser que você se questione. Mas será que realmente é um mercado promissor? Será que existe espaço para isso? Será que alguém se interessa por consultoria de Feng Shui?
E aqui eu quero te apresentar alguns dados para você perceber que não só existe, mas que na realidade é um oceano azul de oportunidades de você fazer o bem e ganhar dinheiro também para quem resolver embarcar nessa jornada de não só harmonizar a sua própria casa, mas para também trabalhar com Feng Shui. Porque existe um mercado sedento por consultorias de Feng Shui. Você duvida? Bom, olha só no meu canal do Instagram, hoje, são mais de 565 mil pessoas me acompanhando para saber mais sobre o assunto. Eu só falo sobre Feng Shui lá. No meu YouTube, são mais de 152 mil pessoas. No meu Facebook, 265 mil pessoas. No TikTok, 67 mil pessoas. Só aqui a gente totaliza mais de 1 milhão de pessoas. E cada dia esse número cresce mais. Isso que eu estou falando só dos meus canais. E você sabe que existem outros profissionais também com milhares e milhares de seguidores. E sabe o que acontece? Eu tenho cursos para quem quer aprender a harmonizar a sua própria casa para atrair saúde, prosperidade e harmonia. Esses cursos já têm mais de 8 mil alunos e alunas. Só que se eu te contar aqui um segredo, que dessas mais de 1 milhão de pessoas que me acompanham nas redes sociais, a grande maioria não quer aprender a harmonizar a casa. A grande maioria quer, sabe o quê? Que alguém diga para elas o que elas devem fazer para harmonizar a casa delas. Vou até te mostrar aqui alguns prints dos pedidos de consultoria que eu recebo diariamente nas minhas redes sociais. Então, a grande verdade é que somente o mercado de pessoas buscando por consultoria de Feng Shui é enorme e não existe profissional certificado suficiente para atender toda essa demanda. Vamos lá entender, ó. Esse topo aqui é onde a gente sempre olha, né? As pessoas que já querem uma consultoria de Feng Shui. Só que a grande verdade é que somente o mercado de pessoas buscando consultoria de Feng Shui é enorme. E, como eu estou te falando, não existem profissionais certificados o suficiente para atender toda essa demanda aqui. Vou te perguntar, você conhece algum consultor ou consultora de Feng Shui aí na tua região? Ou, no geral, você conhece, além de mim, algum consultor ou consultora de Feng Shui? No máximo 1 ou 2, né? Não muito além disso. Só que ainda tem os 2 níveis aqui abaixo do iceberg. Primeiro, tem as pessoas que sabem que precisam harmonizar a casa, sabem que tem alguma coisa errada ali na casa delas, só que nunca foram oferecidas o serviço, não conhecem nenhuma consultora de Feng Shui, não encontraram nenhuma consultora de Feng Shui para contratar e acabou caindo no esquecimento, né? Já ouviram falar sobre o Feng Shui, acham bacana, só que ficou para depois e o depois é nunca, né? Então, essas pessoas aqui também são uma alta demanda desse mercado, além das pessoas que já estão buscando por essa consultoria. E, por fim, ainda tem as pessoas que nem sabem que precisam, não sabem que existe uma técnica que pode, através da reorganização dos móveis, da decoração da casa delas, levar saúde, prosperidade financeira e harmonia para elas, para a família delas. Só que, apesar delas não saberem que isso existe, elas precisam disso, né? Elas estão passando por alguma dificuldade na saúde, na prosperidade, na harmonia, só que não sabem que isso existe. Então, você provavelmente deve conhecer alguém que está passando por essa situação, mas nem sabe que o Feng Shui existe. Então, olha o mundo de oportunidades que tem aqui. Como eu te falei, é um oceano azul de oportunidades. E existe aquela famosa frase, né? Quem chega antes bebe água limpa. Ou seja, quem começar a atender esse mercado primeiro vai com certeza absoluta colher ótimos frutos. Por isso que eu estou sendo muito incisiva aqui em te mostrar essa oportunidade, escancarar ela para você, que talvez até então para você era algo muito distante ou fora de cogitação, você nunca pensou nisso. Afinal de contas, né, você não tinha nem harmonizado a tua casa, como é que você ia cogitar trabalhar com Feng Shui? Mas eu te pergunto, quem é que não quer viver essas transformações que quem já aplicou o método óleo de Feng Shui está vivendo? O meu marido estava bem desanimado no trabalho, antigamente ele vivia estressado, chegava em casa nervoso, ficou animado, o trabalho dele agora tudo fresco, agora ele está mais leve, o trabalho para ele não está pesando tanto, a nossa relação melhorou bastante. 12 anos eu tenho dor na coluna de fazer morfina, tramadol, com a dor vinha depressão, vinha ansiedade, vinha o não dormir, não estou com dor, estou sem os remédios já
há uns quantos dias, nenhum remédio, nada, zero de remédio. Para dor, para depressão, e eu não tive mais dor. Isso é ter uma casa harmonizada, não depender mais de outras pessoas, de remédio, é poder gerar toda essa transformação em si mesma e na vida daqueles que você mais ama. Seus filhos, seus pais, seu parceiro, sua parceira, independente do problema que eles tiverem, se é físico, emocional ou mental. Você não precisa ter nenhum dom, nenhum conhecimento prévio para aplicar tudo que eu te ensinei aqui hoje na tua casa e posteriormente na casa dos seus clientes também, se você decidir trabalhar com isso. Só que agora é importante você entender o seguinte. Nessa aula, eu te apresentei o Baguá. Só que a realidade é que, para aumentar a energia de cada uma das 9 áreas do Baguá que eu te apresentei, existem várias técnicas que podem ser utilizadas. Como, por exemplo, as limpezas energéticas, limpezas físicas, limpezas de predecessores, técnica do envelope vermelho, as curas e correções do Feng Shui, posição de comando, as ativações, que é quando a gente usa as cores na decoração da nossa casa e assim por diante. E existe aqui uma grande oportunidade de você aprender esse método de Feng Shui e transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, dominando essas técnicas do método Oli. Só que a verdade é que se você simplesmente começar a escolher uma ou outra técnica para aplicar aleatoriamente, talvez você não sinta resultado nenhum na tua vida e acabe se frustrando e virando até motivo de piada dentro da tua casa por ter acreditado nessas coisas. Porque exige, obviamente, existe um jeito certo de aplicar cada uma dessas técnicas. Só que, principalmente, existe uma ordem para aplicar cada uma delas. Por exemplo, o envelope vermelho, ele é potencializado se você souber as áreas do Baguá da sua casa para colocar aquele envelope exatamente naquele local. As limpezas físicas, elas são muito mais poderosas, mais eficazes, se você fizer a limpeza de crenças antes, senão não tem nada de diferença de uma limpeza que você faz toda semana na tua casa. E não faz milagre, né? Por outro lado, se você fizer a limpeza energética ou de predecessores e não fizer na sequência uma ativação, provavelmente você vai deixar a tua casa sem energia. E aí você vai começar a se sentir esgotada, cansada, sem energia. Você vai prejudicar a energia da sua casa. Ou pode até fazer várias ativações na tua casa, mas não sentir efeito nenhum, pelo fato de ainda existirem sugadores energéticos ali que estão drenando a energia. Inclusive, a energia das ativações que você fez. Só que fica tranquila, tá? Porque eu tô aqui para te mostrar o passo a passo, por onde você começa, o que é importante, qual que é a ordem certa do começo ao fim. Até aqui, com o que você aprendeu hoje, conhecendo o Baguá, sabendo que existem as 9 áreas da sua casa e que ali podem ter bloqueios, sugadores energéticos, energia estagnada, você conseguiu entender a causa da falta de dinheiro na sua casa, a causa do porquê dos teus familiares estarem sempre cansados, estarem sempre com dor, né? A causa da tua instabilidade emocional, a causa da falta de ânimo para viver, da falta de trabalho, da falta de boas oportunidades para vocês, a causa da oscilação financeira, a causa do sentimento de que a tua vida está bloqueada e você não sabe para onde correr para encontrar uma luz no fim do túnel, a causa do seu estresse por todos esses problemas que você precisa lidar diariamente. E agora que você descobriu a causa, você precisa saber como curar cada uma dessas dores. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na próxima aula do evento. Com o que você aprendeu até aqui nessa aula, vamos dar uma revisada, né? Que foi muita coisa. Você aprendeu sobre a existência do Baguá, que é o mapa de energias da nossa casa, os benefícios de cada uma das 9 áreas, descobriu que existe um passo a passo para aplicar as diferentes técnicas do Feng Shui, que é o método Oli, e começou a conhecer um pouquinho mais sobre a oportunidade de trabalhar com Feng Shui. Ou seja, com o que você aprendeu até aqui, você descobriu que existe um veículo para te levar da vida que você vive hoje, da sua realidade de hoje, para a vida que você deseja. E esse veículo, você descobriu que pode ser o Feng Shui. Por exemplo, se você quer ir de Curitiba para São Paulo, você precisa de um veículo. Pode ser de carro, pode ser de avião, pode ser de bicicleta, enfim. Aí você define o melhor custo-benefício para você ir lá, você define que é o carro. Aí, beleza, você está num lugar e você quer ir para outro lugar. E você já tem um veículo que, de fato, pode te levar até lá.
Só que isso ainda não é garantia de que você vai chegar em São Paulo. Se você simplesmente pegar esse carro e sair dirigindo ele para qualquer lugar, pode ser que você chegue em Foz do Iguaçu, pode ser que você chegue lá na Argentina, na Bahia, pode ser que você chegue em qualquer lugar, menos no lugar onde você queria. Por quê? Somente o veículo não basta. Você precisa ter um mapa, uma direção para que esse veículo possa realmente te levar ao destino que você deseja. O que eu quero te dizer com essa maluquice, com esses desenhos de criança aqui? Que nessa primeira aula você descobriu que existe um veículo poderosíssimo que pode te levar à vida que você deseja. Mas, se você não tiver um mapa, pode ser que, mesmo aplicando as técnicas do Feng Shui, você nunca, de fato, consiga a saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, como as minhas alunas conseguiram aplicando o método OLLI. Pode ser que você já tenha até tentado aplicar uma técnica ou outra aí na sua casa, vendo vídeos, vendo livros, vendo revistas sobre o assunto, mas nunca sentiu os resultados que você viu hoje aqui das minhas alunas. Então, por que isso acontece? Porque ainda te falta o caminho, o passo a passo. E é justamente isso que eu vou te ensinar na aula 2 do nosso evento. Os 4 passos para você harmonizar qualquer tipo de imóvel, independente do tipo. Se você mora em casa, apartamento, sobrado, casa na praia, casa de campo, casa grande, casa pequena, loft, casa com os móveis antigos, casa com os móveis novos, casa ganhada de herança, casa emprestada, qualquer tipo de casa com os móveis planejados, com os móveis embutidos, alugada, própria, emprestada, ou até mesmo para você que às vezes quer harmonizar não tua casa, ou além de harmonizar sua casa, harmonizar um ambiente comercial, ajudar no escritório de um filho, de um marido, no seu escritório, na sua loja, no seu salão de beleza, o que quer que seja. Isso quer dizer que o que eu vou te ensinar na aula 2 é o passo a passo para harmonizar qualquer tipo de imóvel. Inclusive, aprendendo esse passo a passo, você vai ver com os teus próprios olhos como trabalhar com Feng Shui não é algo tão distante de você, se assim você desejar. Por quê? Uma vez que você aprende a harmonizar a tua casa, replicar isso para a casa de outras pessoas é a coisa mais fácil do mundo, porque é só repetir os 4 passos. E aí você pode ter na tua mão a chave para ter uma nova fonte de renda para você ajudando outras pessoas, ou seja, fazendo bem e ganhando dinheiro também. Então, sabendo que eu vou te ensinar na segunda aula, você não vai mais precisar viver numa casa onde tem falta de respeito, apoio, diálogo. Não vai mais precisar viver com dores ou viver vendo alguém que você ama se queixando de dor toda hora. Não vai mais precisar viver com dinheiro contado para tudo ou viver com a sensação de que vocês trabalham muito, mas o dinheiro nunca sobra. De vocês se esforçarem, mas nunca ser o suficiente. As coisas não caminharem na vida de vocês. Por quê? Lá na aula 2 eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer isso e acabar com o medo da sua casa não ter mais jeito ou de você não dar conta por ter muita coisa errada na sua casa ou por você não saber nem sequer por onde começar. Acabar com o teu medo de fazer alguma coisa errada e prejudicar a energia da sua casa ou de gastar dinheiro com isso e não acabar não sentindo melhora nenhuma, né? Então, minha filha, você se prepara, porque meu bordão, esse é só o começo, o melhor tá por vir. Essa foi só a nossa primeira aula. E eu não sei você, mas quando eu descubro algo tão maravilhoso, extraordinário, eu tendo a sair falando isso para outras pessoas, compartilhar isso com as pessoas que eu quero ver bem também, que é justamente o que eu tô fazendo aqui com você, né? E agora você tem a oportunidade de apertar no aviãozinho que tem aqui em algum lugar nesse vídeo e encaminhar esse vídeo para alguém que você queira ver bem, com saúde, prosperando, mudando de vida, vivendo em paz, com alegria, ou até mesmo alguém que possa se interessar em trabalhar com Feng Shui. Veio alguém aí na tua cabeça? Pensou em alguém? Então, compartilha com essa pessoa. Porque tem uma frase que eu amo. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai acompanhado. Então, quem que você quer ver assim, junto com você? E aí, depois de compartilhar, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e qual dessas 9 áreas você mais se interessou e qual que é o teu principal objetivo ao harmonizar sua casa. É por você?
É por alguém da sua família? Me conta aqui, porque agora a gente está juntas nessa. Você não está mais sozinha, a gente está juntas. E me conta também nos comentários qual que é o teu interesse. Só harmonizar a sua casa ou harmonizar a sua casa e trabalhar com o Feng Shui também. Por falar nisso, ao longo da aula eu falei bastante coisa, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um resumo dessa aula lá nos grupos do WhatsApp. Então fica de olho lá no grupo do WhatsApp do evento, porque eu vou estar mandando exclusivamente por lá o resumo. E não sai do grupo por nada, porque tem muito mais presente que eu vou estar mandando lá nas próximas aulas, tá? Então, beijo para você. A gente se vê na quarta-feira, na segunda aula do nosso evento, que eu vou te mandar o link também lá no grupo do WhatsApp, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, de quarta-feira. Beijo! Estava literalmente no fundo do curso. Família em desunião, vida financeira, vida emocional, casamento quase indo pro buraco. Eu estava meio brigada com meu Deus e eu falava, caramba, Deus, tu esqueceu de mim, como que é isso? Vendo o filho brigando com o pai ficando com raiva do filho. Eu já estava começando a sentir raiva de ver ele tratar o pai dele daquele jeito. A gente vivia um verdadeiro caos aqui dentro dessa casa. E aí eu tirei a lixeirinha de cima da pia, botei o espelhinho no fogão, porque meu fogão não estava numa posição de comando. E, gente, eu fiz o envelope vermelho, fiz o reforço num dia. Tem 8 anos que ele estava brigando pela aposentadoria dele, e nos últimos 4 anos o INSS não estava pagando mais nada para ele. E aí, quando ele colocou as coisas no envelope vermelho, apareceu uma pessoa chamando ele para fazer um serviço. Aí ele voltou para casa todo feliz, pegou o dinheiro e botou dentro do envelope vermelho. E aí eu tinha feito a carta. Veio o resultado que tinha sido concedido para ele, uma aposentadoria de 2 anos. E outra coisa que me marcou muito, Bruna, foi eu ter feito as pazes com o meu sagrado. Então, hoje, assim, eu me sinto muito mais confiante. Meu casamento foi restaurado. Minha família está ficando cada vez mais harmoniosa, porque meus filhos estavam brigados e minha filha não deixava eu conviver com meu neto. Hoje ela já manda ele aqui para casa. Maravilhoso, né? Eu sinto que tudo isso foi devido ao método Óleo. Claro que tem Deus na minha vida, tem. Mas eu tive a ferramenta principal para reencontrar com meu Deus. E realmente, gente, na minha vida, o melhor está chegando todos os dias. Eu fiz as pazes com o meu sagrado.